tem coisas, o Cruzeiro ontem teve a possibilidade de descansar atletas, de fazer dois que são questionados por parte da torcida ganhar um pouco mais de confiança. Eu estou dizendo dos autores dos gols, né, o Bruno Rodrigues e também o Wanderson. E o Cruzeiro ainda conquistou os pontos. E o conquistar os pontos contra o Corinthians, queira você ou não, eles refletem sim na ação do Cruzeiro ou no mental do Cruzeiro para a decisão de quarta-feira. A decisão de quarta-feira é o grande momento do Cruzeiro na temporada. Pode ser o primeiro de grandes momentos, mas hoje a gente olhando para o Cruzeiro e para a Libertadores é o grande momento. E ganhar do Corinthians nas vésperas disso acontecer, velho, a gente tem que pensar o seguinte, o Cruzeiro foi num dos lugares mais difíceis de enfrentar um adversário, que é a Arena. A Arena é dificílima, muito dificílima. Independentemente de um Corinthians bem ou mal jogar lá, a torcida faz uma grande diferença. A torcida do Corinthians empurra o Corinthians em situações fracas da equipe, em atuações fracas da equipe, a torcida faz eles jogarem. E ontem o Cruzeiro passou por cima disso tudo, poupando alguns jogadores importantes. Então é um desafio, um teste de fogo muito grande para o Cruzeiro. Então eu acho que isso pode refletir de forma positiva para o jogo de quarta-feira. E agora só abrindo um parênteses, eu gosto muito de time bem treinado. E o time bem treinado, você vê a consistência mesmo com muitas mudanças. Com 5, com 6 alterações na equipe, você vê o time do Cruzeiro consistente, correto. E eu acho que a gente tem espaço aqui também para falar do Arthur Jorge e a gente vai falar durante o programa. E ao jogo do Cruzeiro, e algumas coisas me impressionam nesse time do Cruzeiro, especialmente em relação à idade da molecada, assim, sabe? O Cruzeiro, com garotos, conseguiu montar um time forte, competitivo, que consegue enfrentar adversários chatos, como é o Corinthians jogando na Neoquímica Arena, que consegue enfrentar o próprio Flamengo, enfim. O Cruzeiro tem um time de jovens, um time de garotos, que é um time competitivo o suficiente. E eu acho que o torcedor do Cruzeiro se lamenta um pouco por esse trabalho não ter sido iniciado um pouco antes. Que o Arthur Jorge não tenha vindo para o Cruzeiro lá em janeiro, lá no início do ano. Porque certamente esse time do Cruzeiro estaria brigando pelo título brasileiro. O Cruzeiro hoje está a 12 pontos do Palmeiras. Eu não consigo descartá-lo completamente dessa briga. Mas a gente sabe que é difícil. É difícil pra cacete. Mas o Cruzeiro tem futebol hoje de time que poderia lutar lá em cima. Time de futebol de time que poderia brigar por um título com o Palmeiras, o Flamengo no Campeonato Brasileiro. O futebol do Cruzeiro é muito bem jogado. E o Arthur Jorge tem mérito nisso. Ontem o Jonathan Jesus fez mais uma partidaça na temporada. Ele que para mim tinha jogado muito contra o Flamengo. Também jogou muita bola ontem contra o Corinthians. O Zé Lucas é bom jogador pra caramba, extremamente novo e extremamente promissor. É um moleque que joga assim um absurdo. Eu gostei do Felipe Moraes, que dá o cruzamento pro gol que acaba sendo o gol do Bruno Rodrigues, mais para a cabeçada do João Costa. Eu acho o João Costa... Já no primeiro tempo, com muitos jogadores que não são titulares, já vencia o jogo. O Corinthians, pelo contrário, né, começou com a sua força máxima, embora também esteja envolvido na Libertadores. Tem o duelo na quinta-feira com o Rosário Central, mas começou com força máxima. O Cruzeiro conseguiu com muita determinação, com muita vontade. Claro, tinha falta de entrosamento, que é natural, mas com muita gana mesmo. Conseguiu sair vencendo no primeiro tempo, gol inclusive do Bruno Rodrigues. E aí no segundo tempo, quando o Corinthians empata o jogo, né? Basicamente no mesmo tempo ali, o Arthur Jorge começa a colocar o Zap, Sete Copa, todo mundo, né? E aí o Cruzeiro fica muito forte, né? A entrada do Matheus Pereira, do Gerson, o Arroio, que ganhou confiança, está jogando muito bem. Enfim, foi no momento que o Corinthians teve que trocar suas peças, começou a colocar alguns reservas que não corresponderam e o Cruzeiro criou uma série de boas oportunidades. Poderia ter feito o segundo gol antes. E aí, por ironia do destino, o futebol é maravilhoso, né? O Wanderson,
que tem uma desconfiança que eu considero justa do torcedor, acaba fazendo um bonito gol de cabeça depois do cruzamento do Lúcio e dá a vitória ao Cruzeiro, que está numa fase incrível, né? O líder do retorno do campeonato. Com o Arthur Jorge, o time seria o líder do Brasileirão também. Tem essa invencibilidade longa como visitante, a invencibilidade também juntando todas as competições. Conseguiu poupar alguns jogadores, né? E muitos, inclusive. E chega realmente com muita moral, com muita confiança para o duelo de quarta-feira, o jogo mais importante do ano para o Cruzeiro. Vai ser demais, hein? Vem aí a grande cobertura da Itatiaia para esse jogão no Maraca entre Flamengo e Cruzeiro. Aliás, o Wellington Campos já atualizando também a situação do Flamengo, que também venceu no fim de semana. O Flamengo, com a derrota do Palmeiras no sábado para o Fluminense, voltou muito forte também a carga, voltou muito forte a briga pelo título do Brasileirão. Nath Fiuza, já falamos mais desse jogo entre Cruzeiro e Flamengo, mas quero primeiro a sua visão do que foi o jogo do Cruzeiro, Nath, lá em São Paulo, e o trabalho do Arthur Jorge. Ô, Nath Fiuza, não fossem aqueles 8 jogos do Tite, vamos deixar pra trás, é passado, eu sei, mas quando eu lembro disso, Nath, Adenor Bach, o Tite, fila da mãe, 8 jogos que o Cruzeiro não somou vitórias, 1 ou 2 joguinhos desse, e o Cruzeiro estaria na ponta do campeonato. Nath, bom dia. Mais ou menos isso, viu, Thiago? Bom dia, meu abraço a você, ao Alê, todos que nos acompanham aqui no Rádio Esportes. É muito claro, né, que existe um Cruzeiro antes e depois de Arthur Jorge. É um treinador que consegue fazer com que esse Cruzeiro jogue bem, mesmo que mesclado, né? O Alê explicava há pouco a questão do Cruzeiro aí com garotos, sem Gerson, sem Matheus Pereira, sem o Arroio, que é uma figura hoje muito importante na produção ofensiva, ali atacando pelo lado do campo. E você percebia que o Cruzeiro estava postado dentro da Neoquímica Arena para vencer o jogo. Apesar de não contar ali com muitos dos seus titulares, a equipe manteve o padrão, né, o jeito de jogar, um time que tenta roubar a bola, que sai em velocidade, que gosta de trocar passes, de se postar no campo ofensivo. Então, tudo isso a gente conseguiu ver, mesmo o Cruzeiro tendo alternado algumas peças. E aí, isso é o trabalho do treinador. Inclusive, o Arthur Jorge, muito sorridente ao final do jogo, e eu fiquei imaginando que talvez estivesse passando ali na cabeça dele. Eu acho que 2 pensamentos, talvez, assim, tentando fazer aqui um exercício de adivinhação. O primeiro deles é que a estratégia foi cumprida à risca, né? O Cruzeiro descansa os seus principais atletas, soma 3 pontos, porque esse era um jogo muito importante também na dinâmica do Brasileirão. Era um confronto direto contra o Corinthians, né? O Cruzeiro poderia perder esse 5º lugar. Então, era fundamental a vitória, e aí consegue fazer isso, mas acho que era um sorriso também de alegria pelo trabalho que está sendo construído, de ver esse Cruzeiro jogar bem mesmo mesclado e de ver que na quinta-feira, ou melhor, na quarta-feira, tudo pode acontecer. O Cruzeiro pode ir lá e vencer o jogo, o Cruzeiro pode ir lá e perder o jogo, o Cruzeiro pode empatar e ser eliminado ou se classificar nos pênaltis, está tudo em aberto. Mas o Cruzeiro não chega como azarão, o Cruzeiro